Fala galera, beleza? Estou aqui com mais um vídeo para o canal do YouTube. Hoje a gente vai falar sobre multímetro, né? Uma ferramenta que está ficando em extinção na bancada dos técnicos, né? Muitos técnicos estão descartando essa ferramenta. Mas por quê? Tem outra ferramenta melhor? Né? Se descobriu aí, se lançou alguma ferramenta melhor do que o multímetro para trabalhar na bancada, para resolver problemas complicados, problemas mais simples, enfim. É sobre esse assunto que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Eu já peço que você deixe o like, se inscreva no canal, deixa aí teu comentário, porque isso é importante para que a gente possa crescer cada vez mais nessa plataforma. E também, se você ainda não é membro do nosso canal do YouTube, né, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro por apenas R$5, cara, não é nem um lanche. Você pode se tornar membro do nosso canal do YouTube e ter acesso a conteúdos exclusivos que a gente posta aqui no canal. Outra coisa, treinamento reparo avançado de GSL Tech ainda continua com oferta especial, tá certo? Eu não tive tempo ainda de mudar, né, o valor do treinamento. Então aproveita que eu estou sem tempo e já adquira o nosso treinamento completo, tá? Do básico ao avançado em reparos em placas, GSL Tech. É um treinamento que é vitalício, tem suporte ao vivo e online toda semana, nas quartas-feiras, a partir das 19h30. Está sendo atualizado, atualização, uma parte dela está sendo ao vivo, também com os alunos, tá certo? Outra parte está sendo colocada por vídeos gravados, mas a atualização está ficando épica. Então, esse treinamento logo logo a gente vai aumentar o valor. Primeiramente, a gente vai fazer o primeiro reajuste, depois a gente vai fazer um outro reajuste. Então, adquira o quanto antes, tá certo? Para que você possa adquirir num preço, digamos assim, acessível para você. Logo logo a gente vai precisar aumentar o valor do treinamento. Está se aumentando a quantidade de aulas, está se aumentando a qualidade das aulas, tá? Então aproveite essa promoção logo, porque tanto faz amanhã eu me acordar e mudar isso aqui, tá bom? Então vai lá, link aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, tá certo? Vamos lá. Galera, o multímetro está em extinção na bancada do técnico que trabalha com manutenção de placas de smartphone. Se você ainda não parou para refletir, um celular, tá? Um celular, ele é um aparelho eletrônico, certo? Se você não entende do multímetro, ou seja, você não tem base de eletrônica, você vai conseguir consertar poucos aparelhos. Você não vai conseguir consertar muitos aparelhos com uma velocidade, digamos assim, de reparo mais rápido, tá? Com o tempo menor. E outra, você pode causar vários outros problemas. Mas aí muita gente não está nem aí para isso, certo? Porque hoje em dia, o que eu tenho que fazer tem que ser rápido, tá? Foi criada uma narrativa de vários anos para cá, né, uma falsa ilusão de que eu preciso resolver tudo rápido. Tem que ser rápido, tem que ser o mais rápido possível. E aí, esse rápido acaba sendo, digamos assim, bem mais demorado do que se você seguisse um caminho correto, tá? Utilizando equipamentos de análise da forma certa, entendendo o que tem que fazer. Aí você vai gastar menos tempo do que você ficar tentando resolver os problemas no chute. Imagina você vai fazer um concurso público e sai chutando lá. Qual é a probabilidade de você passar nesse concurso público? Ah, Gilson, mas tem o meu vizinho aqui que passou assim. É casos raros, tá? É casos raros. Para você passar assim, ninguém estudava para fazer um concurso. Porque é só chegar e vou chutar hoje para ver se... Você que fica lá tentando ganhar na Mega Sena, qual foi o dia que você conseguiu? Ah, mas um dia eu posso ganhar. Pode. Mas né, digamos assim, se você estiver trabalhando, utilizando o tempo que você está perdendo fazendo outras coisas, se você pensasse em criar um negócio e ganhar dinheiro com aquilo, talvez você se torne mais rico, rápido, do que você ficar jogando a vida toda na Mega Sena, nas cenas que existem por aí, para tentar, né, ficar rico. Tá certo? Então, às vezes o caminho curto acaba sendo mais longo, porque você está indo sem projetos, sem planos, sem tentar cada dia mais melhorar o profissional que você é, tá? Então, o que me preocupa hoje é a quantidade de técnicos que estão tentando resolver o problema assim, ó, rápido, né? Achando que as coisas têm que ser velozes. Aí o que acontece? Esse técnico que não quer pegar no multímetro porque acha que vai perder tempo, se pega o multímetro para... Eu estou falando do multímetro aqui, mas o multímetro representa
ferramentas de análise, tá certo? Porque é a mais popular, a mais comum, é a mais fácil de utilizar. Porque tem várias outras ferramentas mais complexas de análise, certo? Se a gente for falar aqui de osciloscópio, de gerador de funções, tá? Seriam ferramentas mais complicadas de se trabalhar. Se o camarada ele não sabe utilizar o multímetro, ele jamais vai entender de osciloscópio. Porque para entender de osciloscópio, ele precisa ter uma base de eletrônica. Para ele saber o que é uma tensão média, tá? O que é uma tensão de pico a pico, o que é uma tensão RMS. Ele precisa saber, porque o que ele vê no gráfico ali, baseado na tensão que temos aqui, a gente sabe o que é cada coisa ali, como é comportamento e tudo mais. Tá? Então, o osciloscópio é uma ferramenta que a gente precisa entender um pouquinho mais de eletrônica para poder usar. Agora, essa ferramenta a gente pode utilizar de uma forma bem mais, digamos assim, mais básica. Tá? Agora, é uma ferramenta que quanto mais eu fico, digamos assim, em conexão com ela, tá? Eu acabo conseguindo resolver muitas coisas que outrora eu talvez não conseguisse resolver. E o multímetro não é apenas uma ferramenta para você medir tensão de bateria, tá? Para você medir uma tensão VBAT. Não é. Multímetro, quando você cria uma conexão com ele, né? Cria uma sintonia com essa ferramenta, você acaba desfrutando muito dela, porque você vai utilizar muitas técnicas com apenas uma escala. Se você pegar, por exemplo, a escala de microampere, a escala que mede corrente, você pode utilizar várias técnicas para encontrar um problema, por exemplo. Na escala do diodo, na escala de semicondutores, você pode utilizar para uma coisa, para outra, enfim. Né? Basta você sair da caixinha que você consegue aplicar a técnica correta, no momento correto e encontrar o problema. Tá certo? E muitas pessoas acabam ignorando, né, o multímetro na bancada. Usam o multímetro vez perdida, tá certo? E muitas vezes trocam o multímetro por grupo de WhatsApp, vídeos no YouTube, né? Eu vou botar aqui, eu tô com um problema aqui, sei lá, Note 9 não tem rede, não funciona a rede. Aí tem um vídeo aqui do Gêmeos, tem um vídeo do Davi Hack, tem um vídeo do Renan, tem um vídeo... Eu vou ver aqui o que um está consertando, eu vou tentar isso aqui. Não deu certo não, então vou tentar essa outra aqui. E aí você vai tentando até que você acaba acertando. Aí você se acostuma a resolver problemas dessa forma. Aí muitas vezes você compra um programa, sei lá o que é, que tem as soluções. Né? Aí você pega uma 12, a 12 está sem imagem, troca isso aqui, papapá. Aí muitas vezes você faz e está certo, aí você diz, eu estou no caminho certo. Aí você tem uma falsa sensação de que você está sendo um técnico top de linha, que você está sendo uma referência, que você está indo no caminho correto. E você simplesmente está sentado em cima de uma grande ilusão. Que logo, tá? Dias próximos virão, né? Dias virão, aonde se você não utilizar equipamentos de análise, tá certo? Eu digo isso porque eu venho pesquisando sobre a área de tecnologia, de eletrônica, tá? Dos componentes, dos semicondutores. Então, se você não utilizar isso aqui, não saber utilizar equipamentos de análise, cara, você vai ficar sem conseguir resolver nada, você vai ter que trocar de profissão. Então, existe o momento certo de você começar a aprender, que é hoje, tá certo? Você precisa aprender a medir. Isso se você quer, né, seguir nesse ramo de reparar placa em um período, digamos assim, mais curto, sabendo o que tem que fazer e não criando outros problemas. Porque hoje em dia tá como? Hoje em dia tá aqui 3, 4 técnicos, né? Aí, ó, chegou, não tá dando imagem não. Não, troca isso aí de imagem aí, troca a bobina. Aí o cara vai lá, troca uma, troca a outra, aí a CPU tá do lado, ele deu sol da fria na CPU. Aí pronto, ó, a aparelho apagou aqui. Fulano sabe fazer CPU, dá pra ele que ele vai resolver. Aí o cara vai lá, faz a CPU, aí beleza, aí não, entrega aqui, tá difícil aqui. Aí o que acontece? O cliente está mal acostumado, os lojistas estão mal acostumados e o técnico que deveria educar tanto os lojistas quanto os clientes finais acaba entrando na pilha e querendo resolver o negócio rápido, tá? Muitas vezes porque de fato não quer aprender
a usar as ferramentas de medição e acaba, né, criando um nicho que está levando a maioria dos técnicos para, sei lá, um abismo, né? Vocês sabem muito bem o que eu quero dizer. Um abismo na profissão, tá? Para se tornar cada vez mais técnicos ruins, técnicos desesperados. É o que está acontecendo hoje em dia. Ninguém quer mais analisar, ninguém quer medir mais, ninguém quer utilizar o cérebro para encontrar um problema. É tudo hoje no chute, é tudo hoje baseado no rebalem. Se não resolver, passa para frente. E a maioria desses aparelhos fica na mão de quem? Na mão de quem usa multímetro, usa osciloscópio, sabe utilizar técnicas de medição com fonte também, tá? Técnicas de análise com fonte. E aí, quando chega um aparelho que ainda dá para analisar, para esses técnicos que conhecem, né, a eletrônica, que assim, estudam, se esforçam para aprender a medir uma linha, a entender um circuito, muitas vezes esses aparelhos têm chegado destruídos, tá? Destruído por quem? Porque ainda está no básico. Porque hoje em dia, reparo de CPU é básico, galera. Ah, Gilson, mas eu faço CPU, cara, eu faço um rebalo de CPU. Você está fazendo exatamente o que há 10 anos se fazia, que era conector de carga. Hoje o técnico tem que saber, o camarada que começou a trabalhar com reparo de placa, ele tem que saber trocar um conector, no mínimo, tá? E CPU hoje se popularizou, é algo que praticamente a maioria hoje faz. Ah, na minha região não tem ninguém que faz. Então você está num lugar muito bom, tá entendendo? Para começar a trabalhar esses tipos de serviço. Mas se você mora numa grande metrópole, né, numa cidade grande, numa grande capital, você vai ver que tem de rodo esse tipo de serviço. Tá? A não ser que você vá para uma cidade do interior, que tem poucos técnicos, que muitos técnicos ainda não sabem fazer determinado tipo de serviço, tá certo? Que aí você vai poder se destacar. Mas no centro de grandes cidades, você não consegue se destacar hoje em dia, porque tá todo mundo fazendo a mesma coisa. E aí, para você se destacar, você tem que ser digamos assim, um ninja, tá? Para conseguir pegar coisas diferentes, tá certo? E conseguir resolver. Então, o que acontece? O que está acontecendo? Os técnicos que estão estudando eletrônica, que estão de fato assim parando para aprender a utilizar meios, né, com as ferramentas de análise para resolver problemas complicados, porque já está vindo, já é complicado o problema. Mas já vem né, digamos assim, amplificado. Tá? O problema já vem amplificado. Né? A gente tem ali um amplificador, tá? Vem um ruídozinho, né, que é um problema que está bem básico. Aí tem um técnico que é o amplificador, técnico amplificador, que ele amplifica o problema. Tá certo? É como diz o nosso querido amigo, né, Rubem Júnior, mago do iPhone, aqui de Recife. Ele diz que uma frase que ele costuma falar, né, é que hoje não tem técnico, tem apagadores de incêndio. E de fato é o que está acontecendo, pessoal. Muita gente querendo resolver os problemas nas carreiras, né? E por que eu estou falando isso? Porque hoje eu sou uma das maiores referências, né? Maiores, digamos assim, influenciador da área. Já venho trazendo conteúdo há muito tempo nas redes sociais, tá certo? Sobre manutenção de celular, manutenção em placa de smartphone. Então eu me acho no dever de tentar colocar na cabeça do pessoal que trabalha da forma que eu estou. Se você não trabalha desse jeito, você não está enquadrado no que eu estou dizendo aqui, tá certo? Se alguém se doer aí, se alguém ficar irritado, se alguém quiser questionar, pode falar. Com respeito, eu vou escutar e também vou responder às pessoas que quiserem questionar o que eu estou falando aqui, tá certo? Mas é o que a gente está vendo. É uma prostituição de mercado, tá? Por conta de muitos técnicos querendo resolver os problemas no chute. Muita gente não investe, tá? Porque o técnico que trabalha no chute, ele não ganha dinheiro para investir na vida profissional dele. Tá? Ele não consegue investir em ferramenta, ele não consegue investir em um bom treinamento, ele não pode viajar para um outro estado, para um outro país, para fazer um treinamento bom, porque ele não ganha dinheiro, simplesmente porque ele está prostituindo o mercado. Ou ele está indo, né, na demanda da prostituição no mercado. E cada vez mais que menos técnicos utilizar isso aqui, mais prostituído vai ficar o
a nossa profissão. Por quê? Porque as pessoas sempre querem resolver no chute. Tem muitos, eu digo porque eu trabalhei, tá? Eu trabalhei no centro da minha cidade, onde tem uma rua cheia de técnicos. E muitos ali estavam querendo ganhar um dinheirinho para pagar o boxe, tá? E no final de semana tomar uma cerveja. Então ninguém estava ali, na maioria, não todos, tá? Não generalizando todos, porque tem muitas pessoas que trabalham nesses ambientes, mas são grandes profissionais, mas tem muito, né? A maioria não está preocupado em, digamos assim, em, sei lá, tipo, honrar a profissão. Estão preocupados no final de semana ele ter o dinheiro para tomar uma cerveja, tá certo? É o que eu escutava. Pessoal, já fiz aqui 2 conectores, tá de boa. R$20 eu tiro aqui para isso e já tô com dinheiro aqui. É o que eu escutava, galera. Tá certo? Por isso que eu saí daquele ambiente, porque não dava para eu estar ali. Eu tava me sentindo uns peixes fora d'água. Não é isso que eu quero para minha vida. Não é isso que eu quero para minha profissão. Tá certo? Então eu tive que me afastar daquele ambiente, porque senão eu ia me tornar igual. Tá certo? Eu ia praticamente ser mordido, tá? Pelo vírus da prostituição do mercado. E eu não queria isso, certo? Então, o que eu digo para vocês hoje é, galera, irmão, se você quer fazer do jeito que você está fazendo, cara, não tem problema, tá certo? Eu não estou aqui dizendo que você tem que fazer. Eu estou dizendo que se você gosta da profissão que você trabalha, se você quer se tornar uma referência, ganhar mais, trabalhando, digamos assim, conseguindo resolver um problema em menos tempo, porque há uma ilusão, né, como eu já falei no início do vídeo, há uma ilusão de achar que vai gastar mais tempo usando o multímetro do que se eu ficar chutando. Mas ó, vamos lá, você pegou um aparelho agora de manhã, aí você, eu vou ver aqui um vídeo que tá esse aparelho consertando, aí você bota um vídeo lá, aí tá lá meu vídeo, aí você, beleza, vou tentar resolver pelo esse vídeo de gêmeos aqui. Aí você vai tentando, tal, não consegue, porque na minha situação o problema é outro, porque assim, o consumo, o comportamento pode ser igual, mas as peças, os componentes que estão com defeito, pode ser outros. Por exemplo, eu lancei, né, eu fiz um treinamento no início do ano, que é análise de defeito por consumo de fonte. Aí muitos, tá? Achavam, né, que o treinamento é simplesmente tipo, consumiu aqui, é essa peça. Não é. O treinamento não é assim. O treinamento é para, a partir do comportamento, você levantar hipóteses, tá? E checar, aferir, averiguar a partir daquele comportamento que você está pegando. Então, o comportamento, o consumo, te direciona, tá, para um determinado tipo de protocolo, tá certo? Se você pega um aparelho que trava no consumo, um aparelho que consome e desarma, e você tem que tirar a bateria para conectar novamente, para ligar o aparelho, né, para ele tentar ligar novamente, são protocolos diferentes de análise. É isso que eu explico nesse treinamento, que inclusive a gente vai estar liberando depois para venda, né, para quem quiser estar adquirindo também. Foi um treinamento ao vivo que a gente gravou e eu vou liberar para depois a galera que quiser comprar, compre. Aí o que acontece? Alguns outros, né, mestres da área começaram a, tipo, nem sabe o que tem dentro do conteúdo do curso e fica simplesmente dizendo, o cara tem o Espírito Santo vai direcionar um tal problema. Ainda blasfema ainda contra o Espírito Santo, fica colocando o nome do Espírito Santo em vão, né? A pessoa deveria ler a Bíblia para saber que não se deve colocar o nome do Espírito Santo em vão, né? E o camarada fica tipo de piadinha. Então, galera, o que eu digo para vocês eu sempre, desde o início, quem me conhece, quem fez treinamento comigo há anos atrás, sabe que eu trago conteúdo de eletrônica há muito tempo no meu treinamento. Osciloscópio, hoje tem uns camaradas aí trazendo, né, alguns modelos de análise de osciloscópio, mas osciloscópio no meu treinamento tem há mais de 3 anos, 4 anos já. Tá? Quem faz o treinamento comigo sabe, tem módulo no osciloscópio lá, ó, desde quando eu comprei esse osciloscópio aqui, ó. Esse branco aqui, ó. Tá? Que já faz, acho que quase 5 anos que eu tenho ele. Então no dia que eu comprei ele,
tá? Passei aí uns 6 meses, depois eu coloquei módulos, né, de osciloscópio lá no meu treinamento. E por que eu bato muito na eletrônica no meu treinamento? Né? Por que os primeiros módulos é em cima de eletrônica digital e analógica? Para fazer com que o técnico entenda a necessidade de aprender essas matérias para utilizar na bancada. Tá certo? Porque não tem condições de você resolver problemas na bancada, né, problemas complexos, se você não entende da base da eletrônica. Você vai só resolver problemas crônicos e alguns probleminhas ali que você no chute conseguir acertar. Mas você vai ficar o dia todo no aparelho, né? Como eu falei, você bota um vídeo de Gemerson, aí não resolveu. Aí eu vou tentar aqui o vídeo do Davi. Aí tenta lá, não vou pegar aqui o vídeo do Cícero Cowboy aqui. Cícero Cowboy tem um vídeo explicando isso. Aí também não resolve. Aí pega do Infocel JK, aí pega do Renan. Aí sai. Você passou o dia todo e não resolveu nada. Agora, se você entendesse do que você tem que fazer, qual protocolo você tem que seguir, a partir daquele comportamento, do histórico do aparelho, você conseguiria passar, no mínimo, no máximo, vou botar no máximo, 40 minutos, 1 hora. Vamos supor que você passou 1 hora analisando. 1 hora. E você, depois de 1 hora de análise, você chegou à conclusão de qual é o componente que está com defeito e você vai passar ali entre 10 a mais ou menos 1 hora novamente para resolver esse problema. Então, 2 horas no máximo você consegue resolver. Se você pegar a maioria dos meus vídeos aqui, a maioria deles, tá? 95% eu vou colocar, são vídeos de 2 horas, 2 horas e meia. Raramente você vai pegar um vídeo aqui que foi mais do que isso. É claro, tem vídeos que são 7 horas, tem vídeos que tem 1 hora a mais. Mas a maioria dos vídeos, e olha que eu nem passo todas as técnicas que eu uso no dia a dia. Eu passo no meu treinamento, tá? No YouTube eu passo algumas coisas ali, né, que eu coloquei até um vídeo um tempo desse aí, e depois eu tirei, tá? Porque tem pessoas que nem agradecem, né, pelo que a gente faz aqui no YouTube. Então, quem quiser que adquira treinamento para aprender as técnicas que eu uso para resolver problemas, tá certo? Então, é sobre isso que eu estou dizendo para você. Cara, quer se tornar uma referência? Você olha para mim e se inspira naquilo que eu faço? Então procure fazer o que eu faço, tá? Eu todos os dias, galera, todos os dias, é raro quando eu não paro para estudar, pelo menos 1 hora por dia. Antes de começar o meu trabalho ou depois que eu termino o meu trabalho. Então o que eu digo para vocês hoje vai chegar um dia, escuta o que o tio Gemerson está falando aqui, vai chegar um dia que quem não aprender eletrônica, tá? E não precisa aprender eletrônica, você vai fazer um curso técnico, até porque curso técnico você não vai aprender quase nada, tá? Tem gente que tem muita, ai meu Deus do céu, fazer um curso técnico. Cara, você vai fazer um curso técnico, você vai aprender só a base, tá? Você vai aprender só a base da eletrônica, né? E uma eletrônica muitas vezes que ainda não é uma eletrônica, digamos assim, nano, tá? Uma microeletrônica. É mais para uma eletrônica maior, tá? Uma eletrônica geral. Para você entender aí dos componentes e os comportamentos, o que serve cada um, tá? Como utilizar o osciloscópio, né? De forma básica também, como usar o multímetro, tá? Então, se você acha que você vai fazer um curso técnico, vai ficar o bichão, não vai, tá? Não vai. Tem gente que, eu sou técnico, tu fez o curso técnico, sim, aprendeu o que lá? Aprende muito pouco, tá certo? E quem fez curso de eletrônica aqui sabe muito bem, tá certo? Sabe muito bem que no curso de eletrônica se aprende pouco. Você aprende fazer um projetozinho com protoboard, tá? Aprende uma coisa ou outra, fazer um cálculozinho ali para pegar a potência do circuito, mais coisas assim. Tá? Então não é algo aprofundado de aprender malha de reset, habilitações, isso, aquilo, outro, comportamentos, não. Tá? Claro, você vai aprender sobre eletrônica embarcada, você aprende sobre microcontroladores, alguns microcontroladores, aprende a fazer um Arduinozinho ali, coisa básica, mas não é nada aprofundado, tá? E nos treinamentos que são para smartphone, específico para placa de smartphone, você aprende a eletrônica aplicada para aquele tipo de eletrônico, tá?
Então você vai ficar, se você trabalha com o celular, você vai ficar com mais bagagem se você fazer um treinamento específico para reparo de placa de smartphone, tá certo? Então o recado é esse, tá certo, galera? O recado é esse, né? Vamos se preocupar em estudar mais, aprender a parte teórica, porque 90% do reparo é análise, ou seja, a análise se aprende de forma teórica, tá? E 10% vai ser prática. Aí você vai ter que ter habilidades manuais para resolver aquele problema, para executar aquele problema, né? Resolver aquele problema na placa, trocar um componente, fazer um rebalo, enfim. Né? Mas se você não entende da parte teórica, cara, você vai ficar deixando muito aparelho para outras pessoas resolverem, tá certo? Então é por conta disso que o nosso querido multímetro está ficando em extinção, tá? Mas ainda tem muitos técnicos que preza por essa ferramenta, não só por ela, mas por osciloscópio, por um bom analisador lógico, por um gerador de sinais, por uma fonte de bancada e por vários outras ferramentas, né, que são importantes na hora de utilizar para fazer uma análise. Beleza? Então é isso, galera. Um abraço, Deus abençoe a todos vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, é nóis, fui!